essa série, ela vai dividir a nossa história em antes da unidade e depois da unidade, porque eu acredito demais no poder da unidade. Eu me debrucei no último mês em estudar sobre unidade, porque é algo que e assim, para quem não sabe, esse é o tema da IDPB nesse ano. O tema da IDPB esse ano é unidade, da instituição como um todo. Mas quando foi no mês de início de julho, nós estávamos dando aula aqui, eu estava dando aula aqui na Escola de Libertadores, e aí numa das últimas aulas, Deus falou comigo sobre unidade. E Ele dizia para mim, por meio da palavra, eu vou compartilhar com vocês, e esse é o tema da primeira mensagem de hoje: a unidade é a chave do reino dos céus. Se a gente quer que as portas do céu se abram, a gente precisa estabelecer unidade. A gente precisa entender que o contexto, porque a maioria de nós, quando olha para a Bíblia e a gente lê no livro de Atos, por exemplo, que a sombra de Pedro curava, que o lenço de Paulo curava, e eu não sei você, mas eu sempre me faço o questionamento: por que a gente não vive mais isso? Por que esses milagres, eles não acontecem mais? E a resposta de Deus ao meu coração foi: esta igreja vivia unidade. E é muito difícil hoje a gente estabelecer unidade, porque cada um está sempre em busca dos seus próprios interesses. Nós vamos falar de tudo isso durante essa série. Espero poder abordar a maior quantidade de assuntos possíveis dentro desse tema. Mas desde já eu queria que você entendesse. Hoje eu quero mostrar para você na Bíblia que a concordância, que a unidade é a chave do reino dos céus. Sem ela, a gente vai passar anos da nossa vida vivendo de maneira religiosa, mas a nossa pregação não passará de palavras de sabedoria humana. É a unidade que prepara o ambiente, a atmosfera ideal para o milagre, para a glória de Deus se manifestar, porque a essência de Deus é a unidade. Deus é 3 em 1. Existe um termo teológico para descrever a trindade e como ela se relaciona, chamado pericorese. Pericorese no grego é um termo usado para dança. É quando uma dança é completamente harmoniosa, uma coreografia tão perfeita, uma dança perfeita, sem que haja discordância, dissonância. É uma dança perfeita. E a teologia chama a relação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de pericorese, uma dança perfeita. Agora, pense comigo, se nós temos um Deus trino, que é um, e Ele, várias vezes o Filho disse: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. E aí nós vamos ver isso, porque eu não quero me adiantar. Se nós temos um Deus que é um, e nós temos que nos tornar a imagem desse Deus, nós só seremos a imagem de Deus quando nós, não o eu, o nós, a gente começar a se ver como nós. Quando a gente começar a se enxergar como nós, e não como eu apenas. Quando a gente começar a enxergar nas Escrituras, e que essa é a vontade de Deus, a pluralidade. Que nós somos diferentes, mas a nossa diferença, ela não deve ser um motivo de afastamento, pelo contrário, deve ser motivo de conexão, porque nós somos como um corpo. O osso da minha canela não se conecta com o mesmo osso. Eu ouvi o pastor Ming dizendo isso no final da conferência, achei maravilhoso. O osso do meu dedo, da minha mão, não se conecta com o dedo de outro dedo. São as diferenças que formam um corpo para que se torne uma unidade. E Deus está atrás de uma igreja que é o seu corpo. E se a gente viver na individualidade, a gente nunca vai ser a igreja que Deus sonhou. A gente nunca vai ser a igreja dos sonhos de Deus.
A gente nunca vai ser a noiva pela qual ele morreu. Nós seremos somente um ajuntamento de gente. Cada um entra por aquela porta buscando o seu próprio interesse. Cada um entra por aquela porta importando somente consigo, com uma mentalidade de consumidor. Hoje eu vim ao culto e eu preciso disso. Não vem com uma mentalidade doadora. A unidade e o Espírito Santo, que quando ele vem, você lembra no Vale de Ossos Secos, quando o Espírito Deus soprou sobre o Vale de Ossos Secos e houve-se um barulho de ossos e cada osso ia se conectando sobre o seu osso. E essa aqui mais uma revelação que não é minha, do pastor Ming. O pastor Ming disse: se como igreja nós não somos um, a gente é só, e o Espírito Santo não habita, a gente é só um punhado de ossos secos juntos num lugar para uma reunião. Eu não quero ser um punhado de ossos secos numa reunião. Eu quero ser a noiva de Cristo. Eu quero viver aquilo que está escrito na palavra. Eu ainda sonho em ver o cego enxergando, o paralítico andando, a pessoa que está com câncer ser curada. Eu sonho com isso e nós precisamos criar o ambiente do milagre. Sabe qual é o ambiente do milagre? A unidade. É quando a gente para com a maledicência, com a fofoca, com o individualismo e nós nos concentramos no outro. Mas aqui vem o primeiro entendimento. Nós só conseguimos nos concentrar no outro quando somos cheios do Espírito Santo. Porque a essência do Espírito Santo é altruísta, ela pensa no outro. Você percebe? Observe. Quem já foi cheio do Espírito Santo aqui? Levanta a mão, só para saber. Te faço um desafio a fazer uma avaliação. Lembra do tempo, se você está cheio do Espírito Santo agora, ou se você já esteve em algum momento e perdeu essa comunhão, tenta lembrar do período em que você teve uma comunhão com o Espírito Santo. Você vai chegar a uma mesma conclusão que eu. Nesse tempo, você não pensava em você. Você só pensava nos outros. Mas à medida que você foi se afastando de Deus, as suas carências foram brotando. E aí, à medida que as suas carências foram surgindo, você começou a olhar para si mesmo. E o diabo começou a convencer você de que você tinha direitos. E ao buscar os seus direitos, você se afasta das pessoas, se volta para si, rompe sua aliança com Deus e cai no engano do diabo. Porque esse é o plano de Satanás. É fazer com que você se ame. O plano do diabo é, você está ouvindo um monte de gente dizendo: se ame, você tem que se amar. Quero dizer para você que isso é o plano do diabo. Ah não, mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E quem disse que isso é um ensino dizendo para você se amar? Na verdade, Jesus está dizendo: você já se ama. Ame o outro como você já se ama. Ninguém precisa ensinar você a se amar, porque você já se ama. Mesmo as situações que a gente acha, porque a gente fala muito na área de relacionamentos, quando alguém está se sujeitando a situações abusivas por um relacionamento, no fim das contas é por ela, não é pelo outro, é por ela, é pelo que ela quer sentir. Ela está passando por aquilo porque se ama. Por mais que as pessoas dizem: não, você tem que se amar mais. Não, ela está fazendo isso porque se ama. Porque se ela soubesse que ela é amada, ela não passaria por isso. É diferente. Você está entendendo? Então, eu quero nessa pequena introdução dizer para você: essa mensagem vem do Espírito Santo para o coração da igreja. Não que as outras não viessem, todas vêm. Mas eu sinto no meu espírito, como pastor dessa igreja, que essa palavra, que este tema, ele é um divisor de águas. Ele vai mudar a nossa história como igreja. Vai mudar a nossa história. Você precisa acreditar nisso. Amém? Muito bem, então nós vamos começar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18. Deus abençoe quem preparou esse suco aqui, em nome de Jesus. Que Deus dê honra a quem honra. Está escrito na palavra: honra a quem honra. Aquele que nessa noite decidiu me honrar com um copo de suco, que Deus ele te honre em dobro, em nome de Jesus. Mateus 18, nós vamos ler a partir do versículo 15.
Se já tiver aqui no Data Show ou na sua Bíblia, diga amém. Maravilha, então vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, comece a discernir o ambiente nesse lugar. Comece a discernir a presença do Espírito Santo nesse lugar, querido. Ele está aqui, Ele quer transformar, Ele quer tirar o individualismo do seu coração. Ele quer tirar do seu coração, do seu interior, esse sentimento de que você se basta. Ele quer transformar a tua mente. Você está inserido no reino de Deus, e no reino de Deus o nós conta mais do que o eu. O nós é mais importante do que o eu. E que o Espírito Santo ele te traga a revelação disso nessa noite, em nome de Jesus. Vamos entender esse texto para a gente começar. O contexto em que ele está colocado é: se você tem um problema com seu irmão, nós já estamos dentro de um contexto de problema entre irmãos. Porque para falar de unidade, a gente tem que falar dos problemas que existem entre os irmãos dentro da igreja. E nós não vamos negar, eles existem. Nós não somos perfeitos, aqui não é um ajuntamento de gente santa, não no sentido pleno. É um ajuntamento de gente imperfeita que é santificada pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Mas, vez ou outra, nós temos problemas. E aí o Senhor ele está ensinando, o próprio Jesus está dizendo: olha, quando você tiver problema, Jesus primeiro que ele não está negando o fato de que como igreja teríamos problemas. Então ele, ao não negar o fato, ele nos dá um direcionamento de como é que a gente lida com os problemas que a gente enfrenta dentro da igreja. A pior coisa é a expectativa irreal. Se alguém, e eu já tive essa expectativa irreal, porque quando eu me converti, eu achei que quando eu chegasse na igreja, eu não teria problema com ninguém, que seria tudo muito perfeito, tudo muito maravilhoso. Mas na verdade é que nós continuamos sendo seres humanos, e embora a gente tenha um relacionamento com Jesus, a gente vai entender que a gente continua sendo ser humano, e como ser humano a gente vai ter problema. Só que a diferença é que a gente está propenso ao perdão e ao arrependimento. Lá no mundo não. No mundo cada um faz o que lhe acha melhor. Aqui nós temos um Senhor que faz com que todas as nossas vontades converjam, elas se encontrem. Quando a gente tem Jesus, e esse é o ponto, pense assim: aqui está Jesus, abaixo de Jesus estamos todos nós, cada um com uma vontade. Cada um entrou aqui com um desejo e com uma vontade particular. E nos nossos relacionamentos acontece a mesma coisa. Você entra em relacionamentos com expectativas que são somente suas, que o outro nem sabe muitas vezes, mas são suas. Quando a gente vai se relacionando, a gente vai se frustrando, só tem uma maneira de a gente se manter conectado. É a gente se mantendo conectado à vontade de Deus. Porque aí quando você cede às suas vontades, olha para Jesus, o outro, eu faço a mesma coisa, me encontro aqui na vontade de Deus. Você cede às suas vontades, se encontra na vontade de Deus. E quando cada um cede às suas vontades, nós nos encontramos
todos na vontade de Deus. Não tem como ter unidade se você é o tipo de pessoa que briga para que as coisas sejam do seu jeito. Nós temos que ceder para fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras. Dentro desse contexto, Jesus então dá uma orientação. Teve um problema com o irmão? Primeira coisa que você faz não é ir contar o seu problema com o seu irmão para os outros. Não é. Primeira coisa que você faz é procurar a parte interessada. E aqui, e eu confesso que eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas o Espírito Santo me direciona. Para a gente estabelecer unidade, algumas culturas precisam cair. A delas é a da maledicência. É o hábito feio e de falta de caráter de falar dos outros pelas costas. A gente precisa vencer esse impulso maligno dentro de nós. Vencer esse impulso diabólico de eu estar chateado com o Cauã e falar do Cauã para o Eric. Eu tenho que vencer isso dentro de mim. Se o meu problema é com ele que eu vou tratar. O nome disso é caráter. Caráter. Se você tem um problema com uma pessoa, vá até a pessoa com quem você tem problema. Pare de ficar destilando veneno na vida dos outros. Vá tratar com quem é de interesse. Até porque o máximo que você vai conseguir é que alguém lamba a sua ferida e envenenar outro. Com a sua versão da história. Com a sua perspectiva da história. Sempre que alguém vem contar alguma coisa para mim, eu sempre digo, ok, preciso ouvir o outro lado da história, porque toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. E aí a Bíblia está dizendo, vá sozinho, vá lá, tente resolver. Se não resolver, você chama uma pessoa. Chama uma outra pessoa, chama um outro irmão. Normalmente, dentro da prática eclesiástica atual, a gente chama um líder. Eu queria que você estivesse ali na conversa, tentei conversar com o irmão, ele não me aceitou. Eu queria a sua ajuda. E aí você comunica, e aí você vai lá com o líder. Se essa pessoa também não quiser se resolver, você pode trazer então para, a Bíblia diz, leve consigo mais um ou dois, e a gente está falando aqui da figura do líder nesse sentido. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Normalmente pela prática atual, o caminho que se toma é, leva para o pastor, traga para mim, traga para a pastora. A gente faz a representação da igreja nesse momento. E a gente tenta resolver. Se no final de tudo isso, o problema que há entre os irmãos não for resolvido, a Bíblia diz, e é aqui que a gente vai entrar para a gente começar a entender o poder da unidade, como ela é a chave do reino. A Bíblia diz, considere ele como gentil e publicano. Existe aqui um decreto. Esse irmão não é crente. Esse irmão que se recusa a resolver os seus problemas, ele não é um cristão. Não é um cristão. Coloque isso no seu coração. Se você é o tipo de pessoa que se recusa a resolver os seus problemas, a Bíblia nos dá autoridade. E essa é a chave do reino. Para em concordância, declararmos que essa pessoa não é um cristão. Gentil e publicano é alguém que não é cristão. São duas classes que eram altamente rejeitadas dentro da cultura judaica. O gentil é aquele que não é judeu. O publicano era aquele que era judeu, mas cobrava impostos e ainda muitas vezes sufocava os seus compatriotas com impostos injustos. Eles eram odiados, os publicanos. Odiados. E Jesus usa essas duas figuras para dizer, considere ele como essas pessoas. Pessoas injustas. Pessoas que só visam o seu próprio interesse. Provérbio 18:1. Aquele que se isola, busca os seus próprios interesses, não age com sabedoria. Aquele que muitas vezes ele se afasta de todo mundo, ele não quer resolver os seus problemas, ele se isola, não age com sabedoria, busca os seus próprios interesses. Não é um cristão. Aí vem a chave. A chave é: considere o gentil publicano. Ele diz, digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu.
Então ele começa, aí aqui ele entrega a chave do reino. A chave do reino é que o que eu concordo com você está ligado no céu. Nós temos uma chave aqui. Concordância. Lá em Amós, acho que é Amós 3, agora me fugiu a memória o texto, mas diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A concordância só acontece se nós temos uma visão comum das coisas. E qual é a visão comum da igreja? A Bíblia. A Bíblia é a visão comum da igreja. Jesus está dizendo: vocês juntos têm autoridade para decretar quando alguém é ou não é cristão. Vocês juntos têm autoridade, vocês têm a chave do reino. O que vocês disserem vira lei. Se é isso que vocês juntos como igreja chegaram à conclusão e concordaram, é isso que será. A respeito de coisas que a palavra ela não traz um direcionamento claro, aquilo que a igreja concordar, isso valerá como lei, como o próprio Deus estabelecendo, porque Ele nos deu essa autoridade. Então nós temos aqui a chave do reino. Unidade é a chave do reino. O que nós concordarmos, querido, virou lei, virou decreto. Você entende isso? Quer ver um outro texto que mostra isso? Volta só um pouquinho em Mateus 16, versículo 17. Respondendo Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Preste atenção nessa afirmação: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, junto com os apóstolos, estão num momento em Cesareia de Filipe, esse texto, eles estão diante de um lugar de adoração. Jesus faz a pergunta: quem eles dizem que eu sou? E ele dá a resposta. E no final Pedro: uns dizem que sou Elias, que o outro sou profeta, que sou isso. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele tem a revelação de Jesus, ele recebe então, junto com os 12 apóstolos que estão presentes: estou dando a chave do reino. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Nós temos o motivo pelo qual o nosso evangelho não tem mais poder, é porque nós vivemos um evangelho extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Não tem nada a ver com Jesus. Cada um entra por aquelas portas, como eu já falei, pensando em si. E sai por aquelas portas pensando em si. Nós precisamos vencer isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aí eu quero mostrar para você biblicamente este princípio aplicado na prática. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, a sua Bíblia tem um título, um subtítulo ou um título mesmo, já que está começando o capítulo. E esse título, pelo menos na minha Bíblia, diz: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A sua está assim também? Quem está assim? Amém? Então nós estamos falando do quê? Da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Como é que o texto começa? Ele começa: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. É importante entender por que eles estavam reunidos.
Eles estavam reunidos em obediência a uma ordem de Jesus, porque Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para que eles fossem para Jerusalém, e eles esperassem a promessa de Deus que viria, que era o Espírito Santo. E eles passaram 50 dias, orando juntos, em unidade, aquela primeira comunidade de cristãos, pouco mais de 120 pessoas reunidas, ouviram um comando de Deus, do Senhor Jesus, que disse: se juntem, fiquem juntos, não se separem, mantenham-se orando. Eles vão para Jerusalém, se reúnem no lugar, e passam 50 dias, desde a morte, da ressurreição de Jesus no domingo, até o dia de Pentecostes, passam 50 dias, por isso o nome é Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois. 50 dias depois, de unidade, de pura unidade, de unidade de propósito, de unidade de pensamento, todos unidos pela vontade de Deus, todos unidos pela voz de comando do Senhor Jesus, todos unidos. Cada um poderia dizer: não dá para mim porque eu tenho que fazer isso, não vai dar para mim porque eu tenho outro compromisso, não vai dar para mim, porque é assim, é engraçado, nos nossos dias, quando a gente vai marcar qualquer coisa para o reino, é assim, nunca dá para, sempre tem alguém que não pode porque ele tem um compromisso pessoal. E aí eles poderia ter acontecido aquilo naquela época. Eles poderiam ter dito: infelizmente não vai dar para mim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Só para ilustrar, não é no mesmo lugar, mas quando um discípulo de Jesus chegou assim: vem, me segue. Ele disse: não, deixa eu só primeiro enterrar meu pai. Ele disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Hoje a gente está com Jesus ali, com o nosso coração, querido. Hoje a gente não está. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. E eles estão lá obedecendo, porque e a grande sacada do negócio é que obedecer a Deus vale a pena. Ele nunca falha, Ele nunca mente, Ele não nos engana. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele disse que tinha uma promessa, a promessa vai vir. Ele disse: vão, esperem a promessa. Eles foram, passaram 50 dias. Eles não tinham noção de que seriam 50 dias. Eles simplesmente foram. Podia ser que eles passassem 6 meses. 6 meses. Mas eles foram, passaram 50 dias, quase 2 meses, orando. Aí aconteceu o que está em Atos 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você quer viver algo assim, cara? O pessoal vai vir de outras nações, eles vão ouvir você falando na língua deles, você falando inglês, batizado no Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Isso é possível. Isso é possível. Mas entenda que isso é possível dentro da atmosfera ideal. Que atmosfera é essa? A unidade. Para a gente ter noção, olha como é que termina Atos 2, versículo 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Querido, como é que um grupo, que eu quero dizer para você, que aqui já não são mais 120. Pedro acabara de pregar uma palavra, 3.000 pessoas haviam se convertido. Então, se a gente fizer as contas, 120 do começo, com mais 3.000 que se converteram, agora nós temos 3.120 pessoas unidas, que têm tudo em comum. Como isso é possível? Só pelo Espírito Santo. É quando cada um abriu mão dos seus próprios direitos e começou a querer fazer a vontade de Deus, e tudo que importava era a glória de Deus, a vontade de Deus manifesta. E aí, o que acontece como resultado disso? Eles se mantêm unidos. E a Bíblia diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente faz, eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei se eu vou ter tempo, então eu não vou citar, eu não vou abrir todos os textos. Mas Jesus lá em João 17, ele diz: Senhor Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que todos saibam que Tu me enviaste. A unidade, ela revela Deus, ela revela Jesus, ela revela a essência dele. Todas as vezes que a gente fica aí destilando o nosso egoísmo pelas ruas da cidade, as pessoas quando saem, elas podem até te ouvir, às vezes concordar, mas quando saem dizem: isso porque é crente, isso porque é crente. Vem falar dos outros aqui na porta da minha casa. Entenda, quando você fala dos outros, isso fala mais de você do que da pessoa de quem você está falando. Mais de você, do tipo de pessoa que você é. Não está revelando Jesus. Esse tipo de comportamento, querido, não vai manifestar a glória de Deus, não vai acrescentar os que vão sendo salvos. A pessoa para quem você está falando de outra pessoa não se converterá. Mas quando a gente está junto no mesmo propósito, as pessoas elas começam a sentir a presença do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Quer ver um outro momento que isso aconteceu? Abre em Atos 12. Pedro é preso. Atos 12, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo... Nós vamos ler aqui até onde der, vamos lendo aí. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, e repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram. As algemas caíram dos punhos de Pedro. As algemas vão cair daqueles que estão presos, são prisioneiros, quando a igreja for uma, quando a igreja estiver intensamente no único propósito. Vê versículo 5, mas a igreja orava intensamente. Todo mundo foi informado. Gente, Pedro foi preso. O que a igreja fez? Queridos, vamos nos unir, vamos ficar juntos, vamos continuar, vamos clamar. E dentro de um ambiente de unidade, uma oração que é feita dentro desse ambiente, querido, ela é irresistível para Deus. Irresistível. E aí eles estão orando, e aí o anjo aparece, e as cadeias, as algemas caem. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Vamos para frente, lá no finalzinho, no versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. E quando Pedro chega lá, quando os irmãos estavam orando, ainda estavam orando, inclusive, tá? Ele é solto e ele está correndo para a casa dos irmãos, onde a igreja acontecia. Ele bate lá na porta, os irmãos ainda estão orando. Mas Pedro continuou batendo, os irmãos estavam orando, estava tão cheio do Espírito Santo o negócio lá, que ninguém estava ouvindo ele bater. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Quando a igreja ela se propõe a andar em um único propósito, em uma única visão, e isso requer renúncia. Renúncia. Diga renúncia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga renúncia. Mas pode dizer com a mesma vontade: renúncia. Enquanto não houver renúncia, para que a vontade de Deus se estabeleça, não espere milagre, não espere o agir sobrenatural de Deus.
Estava pregando para os jovens aqui ontem no Overgod. Ezequiel 47, visão do rio de Deus. Um anjo, um homem, como diz as escrituras, pega Ezequiel e faz ele entrar num rio que primeiro, no primeiro nível desse rio, as águas estão nos tornozelos, depois elas sobem para os joelhos, depois elas sobem para os lombos e finalmente elas cobrem Ezequiel. E independente do que possa vir a significar cada um desses níveis, tem uma coisa que a visão toda significa: em algum momento a gente precisa renunciar. Porque a cada metro, a cada 500 metros, 1000 côvados, que está escrito lá, que se representa 500 metros, isso significa um passo na direção de Deus controlar a sua vida. Porque o destino final era um lugar onde não desse pé, onde ele não pudesse mais tocar no chão e estivesse completamente submerso. Os 3 primeiros níveis, tornozelo, joelhos e lombos, têm uma coisa em comum: os pés ainda estão firmados no chão. Significa dizer que essa pessoa ainda está no controle. Nós só veremos a glória de Deus quando estivermos completamente fora do controle, submersos pela glória e vontade de Deus. Nesse momento também acontece unidade. Porque eu não vou brigar com meu irmão, não vou brigar contigo, meu, porque tu pensa diferente, porque tu tem coisas diferentes. Eu vou tentar dizer como é que a nossa visão se alinha. Está entendendo? E a gente vai juntos tentar entender isso. Eu não vou querer que todo mundo faça o que eu faço. Eu não vou ficar magoado porque o irmão não faz o que eu faço, ou não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer. Eu vou entender, ele vai me entender. A gente vai tentar juntos chegar num lugar de unidade. A gente tem uma igreja ferida, machucada, porque falta unidade, porque todo mundo brigando pela sua vontade. A nossa igreja é assim, ferida. A IDPB Reviver está ferida. Alguns irmãos que vieram de outros lugares, vieram feridos. Nós somos então um ajuntamento de gente que ama a Deus, mas ferido. E aí o que vai acontecer? Por que eu acredito ser a mensagem de Deus para Reviver? Por conta desse cenário, se a gente não se unir, essas feridas elas vão se aprofundar ao ponto de nos matar ou nos paralisar. Nós precisamos nos unir. E no final, eu vou falar isso agora não, vou deixar para o final. Mas eu quero assumir minha responsabilidade no processo de todas as feridas que estão no seu coração. Eu quero. Eu sei que eu também feri. Eu sei que eu já machuquei. Eu sei que eu já decepcionei. Eu sei que eu já frustrei. Mas acreditem, meu coração está aqui diante de Deus, completamente aberto e exposto, para te pedir perdão e para dizer que eu quero ser um com você. Eu vou falar de agora mesmo. Deixa eu... Há um mês atrás o Senhor falou isso comigo. E eu pedi então que os meus discípulos, eles falassem com os seus discípulos, com vocês, para saber o que vocês achavam da nossa liderança e de mim, inclusive como pastor, da minha esposa. Uma coisa foi comum. Todo mundo, a grande maioria pelo menos, todo mundo talvez não, viam em mim, embora me reconhecessem como homem de Deus, me achavam arrogante, boçal, metido. E eu entendo vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Se eu não tivesse aberto meu coração para ouvi-los, eu poderia ficar me defendendo aqui, mas eu quero dizer que vocês estão certos e eu estou me arrependendo. Eu tenho procurado a cada culto chegar aqui e cumprimentar cada um de vocês e dizer que vocês são importantes. Deus falou comigo que eu estava valorizando a estrutura ao invés da essência. Vocês são a essência do Evangelho, não isso aqui. A igreja, as pessoas são a essência do Evangelho. E eu chegava aqui preocupado com o som, preocupado com o louvor, preocupado com a iluminação. E quando começaram a chegar os relatos das pessoas a meu respeito, o Espírito Santo vai dizer, porque a tua preocupação não é mais elas. E eu estou aqui diante de Deus, pedindo perdão. Me perdoem, falhei. Muitas vezes passei por você, não falei com você. Estava preocupado demais com outras coisas. Eu estou aqui para te pedir perdão. Acredito, desejo do meu coração. Nunca
vai ser servir de pedra de tropeço para você. Nunca. Porque se não for para eu ser bênção, eu também não quero ser tropeço. Não quero. E eu estou aqui te pedindo perdão em nome de Jesus para cada pessoa que se sentiu ofendida, porque alguma vez eu passei por você e não te cumprimentei. Passei um ar de superioridade e eu não tenho nada de superior. Nada. Absolutamente nada. Então eu peço em nome de Jesus que você me perdoe. Você me perdoa, igreja, você me perdoa. Em nome de Jesus. Aleluia. Nesse sentido, as pessoas sempre acham, a pastora sempre é mais comunicativa que eu. Então as pessoas não olham para ela como uma pessoa arrogante, mas olham para ela como uma pessoa dura. E ela também quer falar. Boa noite, queridos. É porque eu sou assim. Eu pouco falo, né? Mas quando eu falo, às vezes eu sou dura no falar, né? E muitas vezes eu já feri pessoas, né? E se eu feri você, se você foi uma dessas pessoas que eu feri, eu também quero pedir perdão. Amém? Não quero me justificar, queridos. Mas eu quero dizer que eu amo cada um. E quando eu vou chamar atenção, que às vezes eu sou um pouco dura, não é porque eu não gosto de você, é porque eu amo você e eu quero o seu melhor. Amém? Me perdoe, eu quero pedir perdão e perguntar se vocês me perdoam. Todas aquelas pessoas que um dia eu feri com alguma palavra, né? Eu sou muito comunicativa, eu falo com todos, mas eu sou um pouco dura na hora do falar, na hora do corrigir. Amém? Peço perdão de vocês, tá bom, queridos? Vocês me perdoam? Obrigado, Deus abençoe todos vocês. Eu queria chamar meus discípulos aqui, discípulos da pastora. Fica aqui, amor. Subam aqui, subam. Nós sabemos que a gente fere as pessoas. Vocês têm consciência disso, né? É lógico que muitas das vezes essas feridas não são intencionais, mas a gente precisa, se a gente quer falar sobre unidade para a igreja, precisa começar com a gente precisa se arrepender. Não adianta a gente falar para eles fazerem uma coisa que a gente não está disposto a fazer. Então eu estou trazendo a liderança aqui para também pedir perdão da igreja por todas as vezes que não fomos um com vocês, que menosprezamos sua dor, que não demos a devida atenção que você esperava. E eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos e que nós vamos sempre acertar ou que nós vamos sempre fazer aquilo que você espera. Em alguns momentos, verdade, o certo é fazer o oposto daquilo que você espera. Mas que a gente possa também te mostrar isso pela palavra. Mas no final das contas, o que a gente quer é pedir perdão. E eu queria me arrepender junto com a liderança da igreja. Queria que nós nos arrependêssemos. Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser falar, é a hora agora. Quer falar, Tati? Queridos, eu queria nessa noite, como participante dessa liderança, em nome do Senhor Jesus, pedir perdão de toda a igreja. Muitas das vezes a gente não consegue vislumbrar você, ou muitas das vezes a gente não consegue dar a atenção que você deveria. Às vezes, no decorrer das atividades, a gente acaba perdendo o foco. Nos perdoe.
O que nós desejamos de todo o nosso coração é viver uma igreja realmente com o único propósito de adorar o Senhor Jesus. Nós somos imperfeitos, nós somos cheios de defeitos, mas nós temos um coração que quer o Senhor com todo o nosso ser. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pedindo perdão da igreja do Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos estar unidos em um só propósito, entendendo que o ser humano ele é diferente, mas o nosso amor pelo Senhor ele é único. Ele é um só. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir perdão para a igreja por todas as coisas que nós fizemos, ou se alguma palavra, um gesto, às vezes uma passada sem ver. Querido, abre o seu coração nessa noite. Se tiver alguma coisa, chegue conosco, fale. Não deixe nada, nenhum sentimento, nem nada impedir você de participar desse mover que eu creio que o Espírito Santo vai estar fazendo no meio da nossa igreja. Em nome de Jesus. Eu vou dar já a oportunidade para se mais algum de vocês quiser falar. Deixa eu só falar o que sinto do Espírito. Como eu disse, o que a gente está fazendo aqui agora não quer dizer que vai alçar a gente para um lugar de perfeição. Mas vocês vão saber que a gente está pronto para ser corrigido e que vocês podem abrir o coração. E a gente está pronto para se arrepender se a gente falhar. Da mesma maneira que eu quero fazer um pedido para vocês. Não use isso contra a gente. Quando a gente errar, você não precisa jogar na cara. Você pode só dizer assim: isso aqui me machucou. Vá a sós com seu irmão. Lembra da palavra? Vai lá, fala com ele. Eu sei que cada um aqui vai estar com o coração aberto para ouvir. Se não tiver, você faz o quê? Aqui eu já vou estabelecer até um padrão. Se você procurar qualquer um desses irmãos aqui, e eles não estiverem prontos para ouvir você, você vai poder me procurar diretamente, a minha ou a pastora, diretamente. Mas eu sei que eles são homens e mulheres de Deus, eles vão ouvir vocês. Nós erramos, mas acreditem, o desejo de fazer a vontade de Deus no nosso coração é real, como a Tati falou, muito real. Então não use isso contra a gente como uma arma. Não pegue isso e guarde como uma arma para atacar quando você tiver oportunidade, porque isso é justamente o que o diabo quer, promover divisão. Pense comigo, se a chave do reino é a unidade, qual é a área que Satanás mais vai atacar? A unidade. Ele vai tentar promover divisão na igreja, ele vai tentar colocar uns contra os outros, nós contra eles. Não vamos entrar nessa não, meu irmão. Esse plano é do diabo. Quem queria falar? Meri. Boa noite, igreja. Irmãos, assim, eu quero pedir perdão, né? O Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Eu quero pedir perdão por uma situação. Acredito que, não sei se toda a igreja já sentiu, já teve esse sentimento, mas eu quero pedir perdão de vocês por todas as vezes que algum de vocês já foi na minha casa e não se sentiu amado por mim, não se sentiu acolhido pela minha pessoa. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. De verdade, querido. Eu tinha um problema e eu estou lutando com ele, só Deus sabe como, de não gostar de muita gente na minha casa. Não é fácil para mim estar aqui agora. Mas eu quero te pedir perdão e quero dizer que a partir de hoje, querido, você é bem-vindo na minha casa, amém? Em nome de Jesus, eu quero que você se sinta amado, eu quero que o Espírito Santo coloque no meu coração a alegria de te receber lá na minha casa. E eu quero pedir perdão do meu discípulo, eu sei que eu tenho pessoas que eu preciso ir um por um. Por favor, também me perdoe por não ser uma com vocês, com os meus discípulos e com a igreja também. Amém? Vocês me perdoam? Amém. Mais alguém? Gente, primeiramente
Eu me chamo Jurandim, tem. Poucos me conhecem por eu ser aquela pessoa muito calada e muito reservada no meu canto, tem. E isso criou um ambiente entre alguns irmãos, por eu não criar aquele ambiente de unidade, tem. E por esse momento, tudo isso que aconteceu, relatos de alguns irmãos, eu aqui na frente de vocês, eu quero pedir perdão, tem. Eu prometo que eu vou me esforçar para trazer um ambiente, criar uma unidade entre vocês, tem. Amém? Espero que se por algum momento eu falhar com vocês me procurem, tá? Que eu vou estar pronto para ouvir vocês. Amém? Para que a gente possa trazer um ambiente de unidade entre todos vocês. Amém? Me perdoa, gente, por isso, tá? Em nome de Jesus, tá? Você me perdoa? Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Aí, enquanto os irmãos estavam falando, Deus ministrou no meu coração é o seguinte. Às vezes, irmão, tem irmão daqui da igreja, me procura muitas vezes para me ajudar em algo. Às vezes eu sou aquele camarada que muitas vezes eu não gosto de dizer não. Mas só que tem muitas vezes que eu estou muito lotado e às vezes acabo me complicando e não dá para me atender todo mundo. Mas a partir desse momento eu quero pedir perdão de vocês também. E eu quero que vocês também me entendam, se caso eu falei com vocês, mas mesmo assim, me procure novamente, a gente vai conversar, de certeza que a gente vai organizar. Agora eu estou mais cauteloso, às vezes eu não digo o que vou fazer, às vezes eu digo, irmão, quando for tal dia você me procura para a gente ter uma confirmação. É por causa que eu muitas vezes eu me atropelava, entendeu? E essa noite foi isso que o Espírito Santo me ministrou. Mas se eu fiz alguma coisa também a mais, se eu magoei alguém, nessa noite também estou aqui para pedir perdão, em nome de todos vocês, em nome da igreja, da liderança. Irmão, nós somos falhos, irmão, nós somos seres humanos. Nós buscamos todos os dias ser um com vocês. A gente quer acertar todas, mas às vezes nós erramos. Mas eu quero nesse momento pedir perdão de cada um de vocês. Quero dizer que estou aqui pronto, que se alguma vez eu machuquei, chega até a mim, que hoje em dia eu estou só ouvindo, irmão. Quando o irmão chega para mim para dizer que eu estava errado, eu não vou me defender, não. Eu só vou pedir perdão e quero que você ore por mim. Amém? Vocês me perdoam? Glória a Deus. Amém. E aproveitando um pouco do que o Genildo também falou aqui, também vivi isso, né? De fato de algumas pessoas me pedirem e eu não consegui atender. E eu queria pedir perdão também, né? Da igreja e por alguma palavra ou por não ter falado também em algum momento, por ter machucado você. E eu queria pedir perdão da igreja nesse sentido. Você tem total liberdade para chegar comigo também, para falar aquilo que você está sentindo. Poxa, irmão, eu esperava aquilo do Senhor, o Senhor não fez. Então, me perdoe em nome de Jesus. Eu estou com o coração aberto para ouvi-lo. Se você tiver algo no final do culto, me procure, a minha esposa também. E se vocês precisarem conversar, eu estou disponível para que a gente possa conversar. E me perdoe, desde já me perdoe, em nome de Jesus. Vocês perdoam, irmão? Mais alguém? Boa noite, igreja. Hoje eu estou aqui para pedir perdão da igreja. Amém? Às vezes eu não quero me justificar. Eu só estou aqui para me arrepender e aprender a ser um com a igreja. Às vezes eu sou uma pessoa muito fechada. Às vezes eu chego aqui, entro e fico ali no meu canto. Mas eu tenho me esforçado para eu ser um com cada um de vocês. E eu creio que Deus está trabalhando isso no nosso coração.
na liderança, em vocês. E diante de Deus, Deus sabe o quanto eu tenho me arrependido e tenho me esforçado para aprender a ser um com a igreja, porque essa é a vontade de Deus para essa igreja, não só para essa igreja, mas eu acredito para nós e para fora também. Eu acredito que do nosso posicionamento é o que nós vamos fazer as pessoas se posicionarem também. E eu quero pedir perdão de cada pessoa que muitas das vezes viu eu ali calada, muitas vezes eu fechada. E eu quero que a igreja me perdoe pela minha maneira de ser. Vocês me perdoam? Mais alguém? Se quiserem falar. Não tendo ninguém, se quiserem só gesticulem aí, tá? Gênesis 11. Gênesis 11 é o episódio da Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vejam um propósito errado. Mas veja o que Deus diz. Eles estavam decididos a fazer algo juntos. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus disse isso. De homens que não o amavam, que não queriam a sua glória, que queriam fazer os seus nomes famosos, mesmo com um propósito errado. Eles escolheram um princípio certo: vamos nos juntar. E Deus, ao ver isso, disse: eles vão conseguir. O que você acha que vai acontecer quando a igreja disser: vamos juntos revelar a glória de Deus? Deus também levantará do trono, também descerá, só que dessa vez não para impedir, mas para contribuir, corroborar, para abençoar aquilo que nós decidimos fazer. Já tem um mês que a gente está meditando e orando sobre o propósito da unidade. Certamente os líderes de vocês em algum momento já procurou vocês, já falou com vocês. E não é fácil a gente ter que subir aqui e ter que olhar para vocês e dizer: gente, a gente erra, vocês têm razão. Mas a gente quer tanto a glória de Deus que a nossa reputação nessa hora é o que menos importa. Eu não sei como é que você vai me olhar, minha esposa, essa liderança. Isso eu não controlo. Isso é entre você e Deus. O que sua língua vai colocar para fora vai revelar o que está no seu coração. Mas isso eu não controlo. Eu só sei que essa era a vontade de Deus para nós, e nós nos submetemos a ela. Precisávamos nos arrepender diante da igreja, pedir perdão e dizer: nós precisamos ser um. Assim, o que todo mundo questiona quando alguém ensina algo é: e você, está vivendo? E você? E você? Eu costumo dizer que as pessoas, elas não rejeitam a mensagem, elas rejeitam o mensageiro. Porque a maioria das pessoas que entram na igreja, elas têm temor a Deus, mas elas não respeitam, não honram, não levam em consideração quem está entregando a mensagem. Se esse era o caso, nós estamos aqui para lhe pedir perdão, mais uma vez. Nos perdoe, em nome de Jesus. Queria pedir que vocês orassem por nós. Vocês podem orar por nós? Você pode ficar de pé.